Olá, amigos do Facebook, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa segunda-feira à noite. Conversarmos aqui sobre a palavra de Deus, né? E podermos compartilhar uns com os outros, para depois nós caminharmos na direção que o nosso Deus tem direcionado para nós. É um prazer estar aqui, um prazer poder compartilhar mais uma vez esse espaço e poder ter vocês aqui na nossa presença, na presença do nosso Deus. Espero que você tenha tido um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada, e desejo que você tenha um restante de semana também muito abençoado. Muito prazer poder compartilhar da palavra de Deus nesse tempo aqui, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho, nossos queridos estão chegando, e o tema de hoje é um tema que eu acho que envolve todos nós, né? Como pessoa, como servo de Deus, como familiar, como profissional. Enfim, eu acho que é um tema que traz bastante reflexão para nós. Eu, quando leio esse texto, um texto que eu amo muito, eu acabo tendo que refletir bastante sobre o que ele diz, e às vezes não dá para refletir num dia só, tem que pensar várias vezes. É uma palavra, Paulo tem sempre uma palavra muito forte para nós, né? É um querido apóstolo que deixou muitas lições importantes para nós. Estamos aqui, já está aí a Cristiane, estamos aqui o Sérgio. Prazer, Sérgio, revendo. Outro dia eu vi as fotos da sua família, muito linda, parabéns. Muito bom estar com você, viu? Resgatar um relacionamento de muito tempo, né? Ah, que bom, tá? Seu filho está assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês. E está aqui a Cristiane também, a Ayla, uma família muito querida, de muitos anos, que temos esse relacionamento bem próximo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e podermos continuar, né, com essa amizade, com esse relacionamento e juntos também estarmos servindo a Deus, cada um na sua unidade, na sua igreja, cada um servindo a Deus da maneira que propôs no seu coração. Isso não tem preço, né? E eu louvo a Deus porque muitos irmãos com os quais já convivemos próximos em oportunidades anteriores, hoje continuamos nos relacionando, cada um na sua igreja, crescendo o seu trabalho, seu serviço a Deus, fazendo de coração, que é o que mais importa, né? Servir na casa de Deus com muita alegria, com muita satisfação. Está chegando aí o Dr. Renato Cisi, que é um querido também, que está sempre presente, a Rosângela, também estão junto conosco aqui, participando dessa oportunidade de estarmos juntos, ok? Nós vamos já fazer uma oração para começar essa noite e pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos dirigir, nos guiar, e que essa palavra seja útil para nós em algum momento ou para aqueles que vão assistir depois. De repente você que está chegando no vídeo agora, depois ele já estar gravado, saiba que essa palavra também é para você que não pôde estar no momento que ele foi transmitido ao vivo, mas teve a oportunidade de estar agora assistindo. Então que Deus abençoe também a sua vida e compartilhe com seus amigos, com quem você sentir desejo de compartilhar. Então, está chegando aqui a Filomena Romão, também uma outra família muito querida, família Romão. Eu desejo que Deus possa estar conosco. Mariângela também está aqui, uma amiga muito frequente, amiga lá da minha cunhada Itaperuna. O povo de Itaperuna está sempre muito junto conosco. Os da FATEC, os professores, uma turma que eu tenho um carinho também muito especial. Ok? Vamos então orar nesse momento, para a gente poder dar continuidade na nossa live e podermos partilhar daquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. Amém? Bendito Deus e Pai, nós te bendizemos, louvamos, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e compartilharmos a sua palavra, podermos meditar sobre a sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, tanto quanto falando, quanto os meus irmãos estão ouvindo, e quanto aqueles que vão ouvir mais adiante, que o Senhor possa guardar o coração de cada um e possamos juntos avançar na direção do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, fica conosco, traz o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se você vai ouvir, Márcia Mora chegando, seja bem-vinda, Márcia, mas eu tenho uma calopsita, quando ela escuta a minha voz mais alto, começa a cantar, já está lá na varanda cantando. Então, se você escutar uma sonoplastia, é o som de fundo que veio participar da nossa live. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses,
lá no capítulo de número 3, Filipenses capítulo 3, Paulo traz um alerta, né, para a igreja de Filipos, e também fala um pouco da nossa vocação em Cristo, e é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. Eu vou ler um trecho a partir do versículo de número 2, e devo parar lá no versículo de número 16. Depois eu trago o foco daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros e da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito, a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na nossa carne. Acho que só esses poucos versículos a gente já podia falar aqui bastante tempo sobre essa introdução que Paulo está fazendo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz ele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele continua dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo começa a nos dar aqui um alerta muito interessante. Nós já temos aqui nos primeiros versículos algo que nos faz pensar muito, né? Ele traz um alerta, uma admoestação contra estar atento aos cães, aos falsos obreiros, né? A falsa circuncisão. No caminho, nós deparamos com muitas pessoas, deparamos com muitos servos de Deus. E, por uma questão de princípio, nós não atentamos, às vezes, para aqueles que não são bons obreiros. Ele aqui manda se acautelar dos maus obreiros, porque Paulo sabia que no meio da igreja tem maus obreiros. E um mau obreiro do seu lado não deve paralisar você. Ele deve talvez servir como um alerta do que não deve ser feito para você avançar. Se você tiver a oportunidade de recuperá-lo, trazer junto com você, faça isso. Se você não tiver, você não pode parar a sua caminhada com Deus, porque você deparou com pessoas que se dizem servidoras do Cristo vivo e, na verdade, não o fazem, né? Você não tem também que tomar outros por uns, mas tem que ter a maturidade para continuar com a sua cabeça erguida e seguir em frente. Paulo mostra uma outra coisa aqui interessante. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele entrega ali um currículo. Eu fico imaginando se hoje estivesse diante de uma empresa e apresentasse o seu currículo. Você vê que no currículo dele é um currículo forte, um currículo recheado. Paulo tem condições, como ele mesmo diz, de se gloriar, porque ele não fazia as coisas de qualquer maneira. E ele pensava, ele refletia, ele tomava decisões, mas ele fazia. Então, dentro dessa ação, ele mostra que ele tinha muitos atributos para poder se gloriar nele mesmo. Mais à frente, ele fala sobre não ter justiça própria, mas sim a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui vamos fazer uma pausa. Quando nós nos capacitamos
para trabalhar, nós estudamos, nós nos preparamos, nós servimos a Deus, nós trabalhamos na igreja, nós evangelizamos, nós temos a condição de pensar de nós mesmos que nós estamos fazendo um bem muito grande para aqueles que estão à nossa volta. Mas essa justiça própria, Paulo está dizendo, que ela não deve existir em nós. O que deve existir é a justiça de Deus que provém da fé. Muitas vezes você é machucado, muitas vezes você é traído, muitas vezes você é tratado mal por alguém ou por uma circunstância te feriu, e muitas vezes o ser humano tem a tendência de julgar aqueles que lhe fizeram mal. Mas a Bíblia diz para não julgar. É difícil, não é, irmãos? Como é difícil a gente ter um nível de perdão a ponto de entender que basta a justiça de Deus baseada na fé, que não há necessidade de nós agirmos com a nossa justiça. É diferente de ficar passivo, é diferente de ficar inerte, é diferente de não ter atitude, é diferente de não se posicionar, mas é não tomar para si o direito de exercer a justiça, porque a justiça que o homem precisa é a justiça que procede de Deus. Então Paulo já está dizendo aqui, olha, vocês tomem cuidado com os obreiros, mal obreiros, presta atenção que o seu currículo, por mais que seja recheado, não é ele que vai aproximar você de Deus, e você não exerça a justiça própria, porque não é esse o propósito que eu tenho para a sua vida. Então Paulo aqui já nos deu uma lição bastante importante nesses primeiros versículos. Vamos continuar. E ele diz aqui, não que eu já tenha recebido. Ele fala aqui, né, de caminhar, de conhecer a salvação. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu acho esse um versículo fabuloso, né? Ele tem um senso de direção, ele tem um alvo, ele tem uma meta, e ele está perseguindo aquela meta, mas não é uma meta porque ele quer, ele segue aquela meta porque ele sabe que ele foi conquistado por Deus para seguir aquela meta. Isso é algo muito difícil na vida do cristão, ter a convicção daquilo que Deus lhe chamou para fazer, ter a convicção daquilo que Deus quer que ele faça, e seguir na direção desse alvo. Esse é o principal alvo que nós temos que ter na nossa vida. Tem algumas pessoas aqui, está aqui o Renato, com quem eu converso muito, doutor Renato Cisi. Para eu começar a estar aqui com você, eu não vim abrir uma oportunidade de estarmos aqui no Facebook conversando, porque simplesmente eu achei que devia fazer. Não, Deus foi falando, eu fui resistindo, Deus foi falando, fui resistindo, e chegou uma hora que eu me senti assim, devedor de dar uma resposta àquilo que Deus estava, ter uma ação em resposta àquilo que Deus estava falando ao meu coração. Eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho plena convicção de que Ele tem um caminho trilhado para que eu siga. Mas, talvez como você muitas vezes, talvez como um parente seu, uma pessoa que você conhece, as circunstâncias muitas vezes nos travam, nos paralisam. E muitas vezes você interrompe um pedaço do processo que Deus quer fazer com você, e você acaba saindo um pouquinho da rota, e você não exerce exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Eu não estou falando aqui da pessoa abandonar a fé, não estou falando aqui da pessoa que desistiu de Jesus Cristo, não estou falando aqui da pessoa que desistiu do reino de Deus, não é isso. Mas ela, momentaneamente, por circunstâncias, não está exercendo aquilo que ela foi chamada para fazer. O que Paulo aqui está dizendo é que está perseguindo um alvo, mas porque ele foi conquistado por Cristo para conquistar a salvação. Ele está obedecendo ao que o Senhor o chamou para fazer. Isso é muito interessante. Ele dá para nós uma eu não gosto de usar a palavra fórmula, mas ele dá para nós algumas dicas importantes de como nós vamos perseguir este alvo, mas ela também serve para você utilizar nos alvos que você tem pessoalmente para a sua vida. Que os alvos da sua vida, eles sejam coordenados com a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus funciona num sentido, não adianta você querer andar em sentido oposto. Lembra de Jonas? Né? Que Deus mandava ele para ali e ele queria ir para Tarsis. Ele fez de tudo para não seguir naquela direção que Deus o tinha chamado para seguir. Deus vai dar um jeito. Não dá, a Bíblia diz que se eu descer lá na profundeza do mar, se eu subir no alto dos céus, ali ainda tu estarás. Elias fugiu de Betseba e Deus
falou para ele assim: o que fazes aqui, Elias? Dentro da caverna. Deus estava dentro da caverna com ele. Então, tantas respostas a gente pode ter para aquilo que a gente vive, e se a gente, por algum motivo, ou por alguma circunstância, ou por alguém, por um mau obreiro, ou por uma má liderança, ou por uma circunstância que você tenha vivido, você deixe aquilo que Deus quer que você faça, Deus, de alguma forma, Ele vai achar um meio de levar você de volta para o caminho, porque Ele te ama, Ele nos ama, Ele me ama. Ele quer que a gente cumpra aquilo que Ele preparou a gente para fazer. E aí, quando você retornar a esse caminho, aí a sua vida começa a ter um rumo, começa a ter uma direção diferente. Não que ela estivesse parada, mas ela começa a caminhar mais, talvez, numa velocidade maior. E ele aqui começa a dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, no versículo 13. Mas uma coisa eu faço. Ele não ficou parado. Alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem 3 pontos nessa declaração de Paulo, que são chaves para o nosso dia a dia, para as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Ele diz: uma coisa eu faço. Primeira coisa é que você não pode ficar parado. No meio das circunstâncias que a gente vive, você não pode ficar parado. Eu fiz uma live no canal do Família em Foco com o João Cossenza, um grande amigo nosso, alguns de vocês aqui conhecem, e ali nós estávamos falando sobre o aspecto profissional. Lá é um canal para divulgação científica de um projeto que eu venho realizando em relação às famílias, com neurociência familiar. E ali nós estávamos falando para profissionais, né? Não era uma live para irmãos, para cristãos, como estamos fazendo aqui, né? Ou para você que eventualmente ainda não é e que deseja ser. A falta de iniciativa de algumas pessoas na quarentena levaram pessoas a entrar em depressão, levaram famílias a entrar em níveis de conflito intenso, levaram crianças, né? Falta da atitude dos pais, levaram crianças a viverem angustiadas durante o dia. O que Paulo está dizendo aqui: eu ainda não consegui, ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Ou seja, enquanto ele estava aguardando por essa salvação, ele tomou a decisão de fazer algumas coisas. E eu pergunto para você, dentro das circunstâncias que você está vivendo hoje, dentro da problemática que você possa ter, dentro das dificuldades que você está vivendo, o que você está fazendo? O que você está manifestando de ações na direção daquilo que você espera, na direção do alvo que você está tentando conseguir? Ele diz aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje em dia você tem ouvido falar muito sobre inteligência emocional. Eu recentemente fiz uma palestra para um sistema de ensino lá de Itaperuna, um curso de pós-graduação, de graduação, e me convidaram para fazer uma palestra num curso chamado Jornada da Inteligência Emocional para Professores. Mas já tinham ali pais, tinham profissionais de diversas áreas participando, foi a nível internacional, porque tivemos preletores de outros países. E me deram a palavra sobre a influência, né, da família na formação da inteligência emocional das pessoas, dos seus filhos. Ora, se nós pegarmos a Bíblia, a fonte da inspiração para a inteligência emocional, ou seja, na inspiração para você aprender a reconhecer suas emoções e lidar com ela de maneiras que você crie bem-estar para você e para as pessoas que estão à sua volta, essas fontes de informação estão na Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é muito anterior do que o termo cunhado inteligência emocional. Paulo está dando aqui uma chave importante. Uma coisa eu faço, ele começa por isso: eu deixo as coisas que para trás ficam. Quantas mágoas você ainda tem carregado? Quantas pessoas que te ofenderam que você ainda não esqueceu? Quantos machucados que fizeram em você que você ainda continua carregando no seu corpo? Quanta ferida de palavras duras que você recebeu, de desqualificação, de descrédito que você possa ter recebido na sua vida e você ainda continua com ela hoje na sua bagagem. É como subir uma montanha cheio de pedras na mochila, colocar a mochila nas costas e ter ali um punhado de pedras fazendo peso. A inteligência emocional, o que Paulo está dizendo aqui: deixo as coisas que para trás ficam. Ele foi tirando pedras da mochila para que ficasse mais leve para ele poder continuar a sua escalada.
Então, o primeiro exemplo, o segundo, né, porque o primeiro é fazer alguma coisa. Segundo, é deixar para trás as coisas que ficaram para trás. E ele diz em seguida, avançando para as que diante de mim estão. Ele não estava seguindo a esmo, ele não estava seguindo de qualquer maneira. Ele tinha uma direção, ele tinha algo a perseguir, ele tinha alvos a alcançar. E ele sabia disso. Então ele deixava para trás as coisas que tinham e prosseguia no caminho na direção dos seus alvos. E uma terceira coisa que ele diz é prossigo para o alvo. Avanço para as que diante de mim e prossigo para o alvo. Qual é o alvo que você tem? Como é que está o alvo salvação na sua vida? Foi a pergunta que Deus pediu para eu fazer nessa noite. Qual é a intensidade que você tem dispensado para poder alcançar esse alvo que é estar diante de Cristo Jesus? Se esse alvo não estiver sendo buscado com clareza, com aquilo que você está fazendo, você precisa rever urgentemente o seu posicionamento em Cristo Jesus. Eu estar aqui com você é porque eu tive que fazer uma reflexão daquilo que eu vinha fazendo em Cristo Jesus. Alguns minutos atrás, estava participando de uma live com um grupo de pais de crianças com alguma necessidade especial, junto com uma equipe, a pastora, a coordenadora de uma equipe de crianças da igreja, da nossa igreja, chamado Ministério Incluir Kids, trabalhando com os pais, deixando fluir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A pergunta para você é, o alvo da salvação está sendo claro na sua vida? Você tem duvidado pelas dificuldades que tem passado, você tem tido algum tipo de dúvida de que o alvo que Deus tem para você não foi desfeito? Você que talvez tenha perdido posicionamento em áreas que você trabalhava para Deus, você acha que Deus realmente esqueceu de você e que aquilo que Ele um dia prometeu para você, você não vai alcançar mais? Deus não esquece. Deus não esquece. Deus tem sempre no coração dele aquilo que Ele preparou para mim e para você. Então a primeira coisa é fazer, é se levantar, é não ficar prostrado, é não desistir, é caminhar, é prosseguir para o alvo, sabendo que há um alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse paralelo que Paulo deixa aqui, ele serve talvez para a sua vida conjugal, ele serve para a sua vida de relacionamento com seus filhos ou você com os seus pais. Se levantar, fazer alguma coisa. Eu lembro de uma jovem que uma vez teve problema com os pais e eu a orientei a fazer alguma coisa. Ah, mas meu pai não gosta de mim. Mas você deve fazer alguma coisa. O que você pode fazer para agradar seu pai? Não sei. Falei, o dia que ele estiver em casa, leva um copo d'água. Ah, ele para ler jornal, se eu levar um copo d'água, ele vai brigar comigo. Deixa brigar. Mas você leva um copo d'água e diz assim, pai, eu te amo. Isso é uma ação. É algo simples de fazer. Pode ser difícil dentro do coração, mas é simples. Na cozinha, pegar um copo d'água, levar para o pai que está na sala, na varanda, em algum lugar ali no jornal, leva e entrega. Ele fala, ele vai dar um tapa no copo, o copo vai cair para longe. Eu falei, você cata os vidros, seca o chão, e na próxima oportunidade que ele tiver lá ali no jornal, você leva outro copo para ele e diz para ele que você o ama. E ela decidiu fazer, com muito receio, com muito medo, decidiu fazer. E a primeira vez o pai disse, por que você está me dando essa água? Não pedi água nenhuma. Não, pai, estou te dando água que você pode estar com sede, eu te amo. Não queria água nenhuma, deixa aqui. Na segunda vez já foi diferente, na terceira vez já foi melhorando. E ela conseguiu captar a atenção daquele pai, e aquele pai passou a amá-la de uma maneira diferente, pelo menos tratá-la de uma maneira diferente. Quando essa moça casou, seu pai teve um empenho, como eu vi poucos tendo, para poder fazer o casamento da filha, e toda aquela dificuldade de relacionamento foi quebrada por causa desse processo. Ela tomou uma ação, ela perseguiu um alvo, ela foi em frente porque sabia que tinha algo para ela conquistar ali na frente. E esse alvo, certamente é um alvo que agrada o coração de Deus. É um alvo que vê uma filha reconciliar com o pai, agrada o coração de Deus. É um alvo que quando você faz algo na sua vida que agrada a Deus, Deus se torna cúmplice de você naquele caminho. Agora, se você escolher um alvo que vai afastar você, ou afastar a sua família, ou afastar alguém de Deus, não conte que Deus vai te abençoar naquele alvo. Porque o seu alvo, o meu alvo, precisa estar pensado, precisa estar refletido. Porque primeiro nós vamos buscar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Você quer estudar?
você quer trabalhar em determinada área, faça com que isso de alguma maneira esteja alinhado com o propósito que você sabe que Deus tem para o homem, para o ser humano. Ainda que você não consiga entender exatamente o propósito que Deus tem para você, mas se você entender o propósito que Deus tem para o ser humano, e a Bíblia está repleta disso. Jesus falou abertamente várias vezes sobre isso, sobre o propósito de Deus. Né? Então, se você conseguir fazer isso, seguir esse espaço de Paulo, fazer alguma coisa, esquecer as coisas que ficaram para trás, as mágoas, os ressentimentos, as perdas, os erros, as quedas, deixar isso para trás e pensar que na frente você pode alcançar um resultado muito melhor, com certeza você vai estar muito mais perto daquilo que você deseja e você vai estar muito mais perto de influenciar pessoas com a tua condição de vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Vou botar a Bíblia aqui. Quero agradecer a sua presença e quero orar para que Deus possa cooperar conosco naquilo que a gente tem para viver. Né? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, são dias onde a gente tem visto muita dificuldade, os homens estão passando, o ser humano como em geral está passando muita dificuldade, muitas pessoas com dificuldade na área profissional, na área financeira, muitas famílias com dificuldade assim, no relacionamento familiar, tem sido muito tenso esse momento para muita gente. Então vamos orar, pedir ao nosso Deus que Ele entre com a sua provisão, que Ele entre com o seu despertamento, mas também vamos orar para que o nosso coração esteja quedado aos pés do Senhor, esteja quebrantado aos pés dEle, para que a gente possa seguir o alvo que Ele tem colocado no coração dEle para nós, porque com certeza, se você parar para refletir, Deus tem um alvo para a sua vida e você vai encontrá-lo e vai seguir para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos então fazer essa oração. Se você lembrar de alguém por quem você quer orar, alguém que está desempregado, que está precisando retomar o seu emprego, uma família que está um pouco desagregada, você gostaria que Deus ajudasse a ela a se reintegrar novamente, algum filho que está distanciado dos pais, ou pai dos filhos, essa relação está dificultosa, que você orar por eles também. Então, talvez você tenha aí na sua lista de oração vários casos como esse. Então você coloque isso em oração agora. Pessoas talvez que estejam enfermas, ou você, ou parente seu, ou amigos seus que estão impossibilitados de trabalhar por causa de enfermidade. Vamos orar, pedir ao nosso Deus que faça essa grande obra na nossa vida e na vida daqueles que são queridos para nós. Amém? Bendito Deus e Pai, nós nos alegramos por a mensagem de Paulo, uma mensagem importante, uma mensagem que tem estimulado o nosso coração. É uma mensagem que aponta para nós uma direção, de não ficarmos parados, de não ficarmos prostrados, mas agirmos na direção do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse momento, através dessa rede social, da tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas tão longe que talvez geograficamente fosse dificílimo estarmos juntos, mas por conta dessa oportunidade nós podemos estar aqui conversando. Te peço também, Senhor, para cada objetivo que meus irmãos têm, os alvos profissionais, os alvos familiares, os alvos financeiros, a saúde, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, talvez na vida daqueles que meus irmãos estão pensando agora, estão orando por eles agora, pessoas queridas que estão desempregadas. Traz, meu Deus, uma resposta nesses dias. Abre portas de emprego para aqueles que estão precisando, Senhor. Abre portas de tratamento na saúde para que haja cura na vida dos teus filhos, Senhor. Abre porta nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, Pai, para que haja tranquilidade, serenidade, equilíbrio, e que as casas que estão aqui nos ouvindo, as que vierem a nos ouvir, possam perseguir o alvo de te servir e também os seus alvos pessoais e serem abençoados pela tua presença. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por esse tempo e pedimos, ó Deus, dá seguimento na nossa semana. Fica conosco, nos dirige, Senhor, e que a graça do Senhor, que se renova todas as manhãs, possa permanecer durante todo o dia sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.
Amém. Fica atento, se você tiver testemunhos da oração que você está fazendo agora pelas pessoas que são queridas para você, não deixe de vir aqui, botar a sua observação, né, que vai servir de testemunho para nós, vai enriquecer a nossa fé. E lembre-se que toda segunda-feira, 21h30, nós vamos estar aqui, esse vídeo fica gravado. Semana passada, vários irmãos compartilharam o vídeo com pessoas que eles achavam que a mensagem era pertinente para eles. Se você quiser fazer isso, faça isso. E convide-os para na próxima segunda-feira estarem conosco aqui às 21h30 e louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos juntos. Se precisar conversar, entra aqui no Facebook, manda no inbox uma notificação e me fala o que você quer, vamos orar juntos, estamos aqui para junto com você servir a esse Deus maravilhoso, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e Deus abençoe a sua família.